Tudo bem? Espero que sim. Vamos dar continuidade então para nossa aula de angiospermas. A gente vai encerrar essa matéria aqui nessa aula e vamos começar um novo assunto. Não é um novo assunto, né? Vamos continuar estudando botânica, mas agora a gente vai estudar os tecidos na próxima aula, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho de adaptações, né? Não bem adaptações, eu vou falar sobre algumas adaptações, mas é mais sobre os grupos das angiospermas, né? Então, vão existir dois grandes grupos de angiosperma. A gente já viu que as angiospermas são as plantas que têm frutos e flores, né? E elas são as que existem maior quantidade, né, de espécies. Então, a gente vai ter dois grandes grupos. Eles vão ser estudados em função do número de cotilédones, que são as folhas embrionárias, né? Então, vai ser de acordo com a quantidade de cotilédones que vai ter nessa planta. Quando tiver um, vai chamar monocotiledônea. E quando tiver dois, vai chamar dicotiledônea. As monocotiledôneas. E tem também algumas classificações vão falar sobre as eudicotiledôneas, que elas são um outro jeito de classificar as dicotiledôneas, né? Elas vão se diferenciar em algumas características, né? A gente tem aqui em amarelo as dicotiledôneas, né? As eudicotiledôneas, e aqui o que chamam de angiospermas basais, que elas seriam dicotiledôneas também, mas elas teriam folhas trímeras. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Então, aqui a gente tem a monocotiledônea e a dicotiledônea. As dicotiledôneas, a gente pode dizer que elas são eudicotiledôneas e angiospermas basais. Porque o que acontece? Quando, na classificação, cada tipo de angiosperma, ela vai ter a sua raiz diferente, né? As folhas, o caule e as flores também. E a semente, né? Então, a principal característica que dá o nome para os grupos é que o primeiro vai ter dois cotilédones, né? Que são essas folhinhas embrionárias. E a monocotiledônea vai ter um cotilédone só. Um exemplo de monocotiledônea é o milho. O milho, ele tem ou a semente do milho vai ter um cotilédone só. Já o do feijão, ela tem dois cotilédones. Então, a folha, a gente vai ter nervuras reticulares, né? Que é essa folhinha que o risquinho vai do meio para a ponta, né? E as outras e a das monocotiledôneas vão ser nervuras paralelas, né? Que vão ser paralelas ao meio da folha, né? O caule vão ter feixes vasculares dispostos em círculo nas dicotiledôneas. E nas monocotiledôneas, os feixes vasculares vão ser difusos, então vão ser espalhados pelo caule, né? Não vai ter esse formato circular que tem nas dicotiledôneas. A raiz das dicotiledôneas, ela é pivotante, ou axial, que é essa que vai pro fundo, né? E a das monocotiledôneas, ela é fasciculada ou em cabeleira, né? Que fala que ela fica mais... Ela não vai pro fundo, né? Ela vai para os lados. O tipo de flor é aí que a gente vai ver aquelas que eu falei das angiospermas basais. Nas dicotiledôneas, as flores elas vão ser tetrâmeras ou pentâmeras. Isso quer dizer ela nem sempre vai ter 4 ou 5 pétalas, né? O que acontece é que ela vai ter múltiplos de 4 ou de 5. De quantidade de pétalas, né, de elementos florais. E no caso das monocotiledôneas, elas são trímeras, ou seja, o número é múltiplo de 3. Então, nessa foto, a gente vai ter uma flor com 6 pétalas, né, que é múltiplo de 3. O caso das angiospermas basais é que elas têm 2 cotilédones, mas elas apresentam flores trímeras. Então, por isso que existe algum outro tipo de classificação. Mas a gente vai ver aqui com monocotiledônea e dicotiledônea, que são os grandes grupos. Ok? Então, alguns exemplos de dicotiledônea são a roseira,
a maioria das árvores, o feijão, que eu falei para vocês, a semente, e as monocotiledôneas, bananeira, cana-de-açúcar, arroz, a grama, o milho. Esses são alguns exemplos de monocotiledônea. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as punks. As punks, elas são plantas alimentícias não convencionais. Opa! Aí. No nosso país, a gente vai ter pelo menos 3.000 espécies de plantas alimentícias, mas 90% dos alimentos que a gente consome vem de apenas 20 tipos de plantas. As punks, elas estão altamente difundidas nos ambientes, no ambiente que a gente vive, né? A gente pode encontrar ela em todo lugar, é muito mais fácil de você encontrar. Quem nunca viu um dente de leão, né? Então, ela tem... Você pode encontrar essas plantas em jardim de casa, em canteiro de calçada. Essas plantas, elas são caracterizadas por ter uma parte ou mais de uma parte comestível. E elas nascem, elas podem ser exóticas, elas podem ser cultivadas, elas podem ser nativas. No Rio Grande do Sul, a gente vai ter destacadas hortaliças, que lá tem várias hortaliças dessas punks, né? Folha, raiz, tubérculo, caule, flor. Aí tem as frutas, as sementes, as castanhas e as nozes, né, dessas plantas. Eu pus alguns exemplos aqui, com a capuchinha, que ela serve para molho, para salada, para fazer omelete. A azedinha, que também é uma punk, ela serve para fazer suco, salada. Tem a Ora Pronobis também, que ela tem o alto teor de proteína. Eu vou colocar uma página para vocês lerem, se vocês tiverem interesse, claro, lá no Classroom. E aí vocês acessam a página e vocês leem mais sobre as propriedades, onde encontrar. É mais interessante. A taioba também é uma planta, é uma punk. Bom, mas por que eu tô falando pra vocês, né, de punk nessa hora? A gente tem que saber os alimentos que a gente tem à nossa disposição e o que eles podem fazer por nós nos dá autonomia pra gente. Autonomia pra gente escolher o que a gente come e saber o que a gente tá colocando dentro do nosso organismo. E a comida que faz parte da nossa refeição. Cada vez mais, principalmente no nosso país, né, a produção agrícola à base de agrotóxico vai aumentando. Só no nosso país, esse ano, 4 meses do governo atual, a gente tem 166 agrotóxicos sendo liberados para o cultivo na agropecuária, né? Na agricultura, desculpa. E cada vez menos a gente vai ter controle do que é posto nos nossos alimentos. Eu pus a reportagem também que fala desses agrotóxicos sendo liberados, né? Por causa disso, a gente tem que incentivar agricultores familiares e buscar alimentos alternativos e nutritivos, como, por exemplo, as punks, que isso se torna uma maneira de combater um sistema de produção e de tomar o poder sobre a nossa própria alimentação, né? Porque a coisa mais importante que a gente tem que pensar, né, sobre a nossa comida, sobre o que a gente coloca dentro do nosso corpo, não é apenas passar a fome, né? O alimento ele traz a nutrição para o nosso corpo para a gente conseguir viver bem. Então, se alimentado não convencional passa a ser não só uma forma da gente diversificar nosso paladar, conhecer outros sabores, mas também de mudar um pouquinho o mundo que a gente vive. Então, é muito importante sempre ter certeza, quando vocês forem comer alguma planta assim, também tem que sempre ter certeza do que você está comendo, porque tem muita coisa tóxica no mundo, como a gente já viu em várias aulas e vocês já viram por aí. Então, quando vocês forem comer alguma coisa, mesmo que vocês tenham visto aqui na aula, tudo, vocês têm que ver de onde vem e saber o que é que vocês colocam dentro de vocês. Sempre procurar saber que alimento que eu consumo, de onde vem esse alimento, onde ele é produzido. E eu vou deixar para vocês, então, as reportagens, o site para vocês verem um pouco mais sobre as punks. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, nosso plantão é das 10 ao meio-dia, de quarta-feira. E as listas de exercícios já estão no Classroom. Então, eu
acho que tem 30 exercícios da frente A e 30 da frente B. Então, e o gabarito já está nos exercícios, tá bom? Muito obrigada, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade, qualquer sugestão, vocês podem me procurar. Muito obrigada e até semana que vem.